Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal Desmistificando Brana, o canal que mostra a face oculta da mensagem de William Brana. E hoje, mais um episódio de Mulheres de Coragem. Hoje nós estamos aqui com um membro da nossa equipe que vai contar sua história hoje pra gente. E antes que eu chame a irmã Laís aqui, eu já quero pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, curtir e compartilhar este vídeo. Agora também temos a opção para você se tornar membro, caso você queira apoiar o canal, ou também através do botão Valeu. Então, hoje nós estamos aqui com a irmã Laís, que ela congregou com o pastor César Augusto e outra denominação da mensagem também, que ela vai contar um pouquinho aqui na história dela, como foi o processo. E, irmã, seja muito bem-vinda ao quadro Mulheres de Coragem. Ana, muito obrigada, né? Quero agradecer por essa oportunidade de poder contar a minha história. Agradecer também ao irmão Wilson que me encorajou a fazer isso. E é isso, né? Como você falou, me chamo Laís, né? Sou de Recife, Pernambuco. Nasci na mensagem de William Brana. E quando eu era criança, muito nova, meus pais congregavam ali com o pastor César Augusto no tabernáculo ali próximo da estação Recife, a estação do metrô. Muito bem. E como foi crescer na mensagem, já que você nasceu nela, né? É, nascer na mensagem nunca foi fácil. Desde criança sempre foi difícil. Eu nasci, ali no em 93, né, 1993, que foi um tempo muito turbulento da mensagem aqui no Brasil. Na época a mensagem era todas as igrejas eram unidas, né, e começou a circular boatos de que o ancião ali da igreja do Tabernáculo da Fé em Goiânia, Goiás, estava com suspeita de praticar atos de imoralidade. E esses boatos começaram a correr e eh, a minha família começou a ficar sabendo, porque na igreja, o pastor da igreja começou a trazer isso para a igreja, nas suas pregações. E os anos foram passando até que chegou a um estopim, né, porque, começaram a falar que uma certa irmã tinha escrito uma certa carta, né, cheia de denúncias sobre o ancião de Goiânia e, eh, ninguém sabia exatamente o que estava ali na carta. Minha família não teve acesso ao conteúdo dessa carta. Só que tinha essa carta e que essa irmã tinha enviado para todos os pastores, né. E o pastor César Augusto dizia que tinha essa carta e começou a denunciar, eh, essas questões de imoralidades, mas não entrava muito em detalhes, né. E a situação começou a ficar muito tensa, né. Meus pais sempre contam que, a gente não sabe se o pastor tinha alguma questão particular com o ancião de Goiânia, mas a verdade é que durante os cultos não tinha mais pregação. Ele ia aos púlpitos e o assunto era só esse. E essa situação começou a ficar muito desconfortável, né. Meu pai queria seguir em frente, né, queria: "Tá, aconteceu isso, mas e agora? A gente vai ficar sempre nesse assunto, né, vamos seguir em frente e tal, vamos, voltar com as pregações". E meu pai foi conversar com o pastor sobre isso, né. Não no intuito de tomar lados nessa situação, né, porque foi um momento em que começou essa política de quem está ao lado de Goiânia, quem não está, essa coisinha chata, né. Mas o meu pai não tinha a intenção de tomar lados, ele queria simplesmente que a igreja seguisse em frente, né, e deixasse esse assunto para trás. Só que isso não foi muito bem recebido pelo pastor. E aí, meu pai, minha família, né, nós passamos a ser alvo também do pastor nas pregações.
E aí a situação ficou piorando cada vez mais, o clima ficou muito desconfortável, porque assim, na mensagem ninguém chega para dizer que você tem que ir embora, né. Mas eles sabem criar um clima que você entende o recado, né. E aí terminou que minha família saiu desse tabernáculo ali em Recife, junto com, um grupo de outros irmãos, que também assim, cada um saiu por motivos particulares, né. E aí, eh, um pequeno grupo foi se formando novamente, né. E, bom, como a gente saiu ali da igreja, que estava claramente contra o ancião de Goiânia, o grupo que se formou pediu, né, assistência ao companheirismo de Goiânia. E aí o ancião do regional do Nordeste começou aí em Recife para ir estabelecendo uma nova igreja. E aí, bom, eh, a gente queria minha família queria obviamente sair de uma igreja que terminou não dando muito certo, era uma igreja que querendo ou não a gente tinha um carinho, porque meus pais se casaram lá, a gente nasceu lá, eu fui consagrada ao Senhor lá, então a saída não foi fácil, né, foi uma saída que meio que deixa um trauma, né, porque era a nossa comunidade social, vamos dizer assim. E então a gente queria começar numa nova igreja com esperança de que ia dar tudo certo, né. Só que as coisas, começaram, vamos dizer assim, começou errado, porque quando o ancião do Regional do Nordeste começou a fazer as visitas, até então não tinha um pastor, então vários irmãos que tinham aptidão para pregar, é que traziam a palavra. Tinha os cultos e vários irmãos pregavam, só que só um deles começou a se engajar melhor no companheirismo, vamos dizer assim, porque era o único que tinha tempo e condições na época de viajar para os encontros nacionais, que agora era em Goiânia, né. E, vamos dizer assim, fez amizade com as pessoas certas, e ele começou a se tornar visivelmente a indicação de Goiânia para ser pastor. Só que ele não era o desejo da igreja, né, como outros irmãos também pregavam, a igreja, estava inclinada a escolher outra pessoa. Só que, eu não vou aqui entrar em detalhes, mas todas as vezes que o ancião do regional visitava o Recife, ele começou a mandar indiretas e a deixar bem claro quem é que seria consagrado pastor. E isso foi trazendo como eu posso dizer, uma certa repressão na os irmãos não tinham, assim, coragem de expressar a verdadeira vontade deles, entendeu. E meu pai era um dos irmãos que pregavam, e aí meu pai ele não quis fomentar conflitos de interesse, né. A gente fugia muito de confusão, mas parece que não tinha jeito. E aí, meu pai ligou para cada um dos irmãos pedindo que quando esse irmão fosse indicado, todos levantassem a mão e escolhessem ele. E foi o que aconteceu. Só que ele foi escolhido unicamente por isso, eu tenho certeza. Unicamente porque ele fez amizade com as pessoas certas, porque ele caiu nas graças do companheirismo, porque ele não tinha, uma vida que fizesse dele apto para o ministério. Então, pouco tempo depois começaram os problemas, porque ele tinha muitos problemas familiares, com a esposa, com os filhos, que eu não vou trazer aqui, mas esses problemas começaram a escandalizar a igreja. E aí, um por um, os irmãos começaram a não ir mais aos cultos, os anos foram passando e a igreja foi diminuindo. Eh, Meu pai ficava no evangelismo junto com outros irmãos e era um tempo em que você ia fazer evangelismo nas praças, colocava programa de rádio, e até que as pessoas iam, né, as pessoas apareciam, as pessoas iam visitar a igreja, e a igreja tinha tudo para ter dado certo, entendeu. Só que os visitantes chegavam, ficavam e depois de um tempo acontecia uma situação ali que escandalizava e depois não voltavam mais, e o trabalho não funcionava.
O ministério simplesmente não funcionava e a igreja foi diminuindo, até que ali por volta de 2007, 2008, só tinha o pastor e a minha família, e mais 2 irmãs que eram, se eu não me engano, eram da família desse pastor, só que já tinham falado pra gente que só iam por causa da gente. Nós fomos os últimos membros daquela igreja, praticamente. E chegou um momento que a gente estava fazendo culto doméstico na igreja, porque o pastor não pregava mais, ele colocava o meu pai para pregar. E meu irmão tocava o teclado, eu, minha mãe e minha irmã tínhamos que cantar, obrigatoriamente, cantar, participar, porque a gente tinha que fazer o culto funcionar, o culto acontecer, só tinha gente. Então é meio que a gente não estava mais sendo assistido, né, que é o certo, a gente não estava mais sendo pastoreado. Parecia mais que o meu pai que estava pastoreando o pastor, entende? E a própria família. E aí, nessa situação, né, meu pai tomou a decisão de simplesmente não ir mais, que foi basicamente tomar a decisão de fazer um culto doméstico em casa, ao invés de fazer na igreja, já que só tínhamos nós, né. E aí nós ficamos desigrejados, ali por volta de 2008, 2007, 2008. E essa situação eu obviamente eu já estava ali na pré-adolescência, eu já discernia melhor, né, o que estava acontecendo, e eu já estava vivendo muitos conflitos, assim, dentro de mim, porque quando eu pensava na mensagem, eu só pensava em fracasso. A gente tinha saído de uma igreja por conta de um mal-entendido, de uma confusão, de um ambiente tóxico, né, de um escândalo, e agora a gente estava em outra que também não deu certo, por conta também de escândalos, e o para piorar a situação, eu não sei exatamente quem espalhou esse boato, obviamente eu tenho meus palpites, mas vou guardar para mim, mas depois que a igreja acabou, a gente foi descobrir que o Nordeste inteiro, o companheirismo inteiro regional, colocou o meu pai como culpado do fim da igreja. E isso foi algo muito frustrante para minha família, mas para mim também, porque eu já estava, eh, grande, assim, já era adolescente, já entendi o que estava acontecendo, e aquilo foi muito frustrante, porque eu acompanhei, eu vi todo o processo, eu vi todo o sacrifício da minha família, o quanto o meu pai ficava ao lado do pastor, ao lado do ministério, ajudava, para no final ele sair como culpado. E mesmo quando as situações estavam acontecendo, meu pai sempre ligava para o ancião do regional, para ele aparecer lá em Recife, ele consagrou e não foi mais, entende? Então meu pai ligava para ele aparecer, para ele, tentar ir lá e resolver a situação, porque no fundo não era para a igreja ter acabado, se o pastor não está apto, está com problema, o certo era, colocar outro pastor, né, porque na teoria a igreja escolhe o pastor, mas na prática não é bem assim. Mas o ancião nunca apareceu, ele só foi aparecer em Recife, a igreja terminou em 2008, ele foi aparecer em Recife em 2014, e ele não foi lá em Recife para conversar com os irmãos, para procurar entender, ir atrás dos irmãos que se dispersaram, e procurar entender o que foi que realmente aconteceu, o que motivou a saída deles. Em nenhum momento ele fez isso, ele foi lá em Recife, ele foi na casa desse pastor, e aí o pastor já estava, muito pior do que antes, porque ele já estava em processo de divórcio. E aí, foi lá na casa desse pastor para perguntar se ele ainda queria ser pastor. De quem? Da minha família. Então isso foi meio que um tapa na nossa cara, entende. Nunca houve preocupação com as ovelhas, nunca houve preocupação com os irmãos, tudo era ali, né, parece que os pastores se transformam numa espécie de elite, né. Então essa foi uma frustração muito grande e eu já discernia isso e eu não conseguia compreender
o porquê que essas coisas aconteciam na mensagem. Eu tinha amigos na escola que também eram cristãos e todo mundo tinha igrejas saudáveis, assim, e todo mundo era engajado em ministério de louvor, sabe, tinha amigos ali e eu não conseguia fazer parte de uma igreja saudável onde eu Te entendo pudesse. muito bem com isso. Pois é. Infelizmente, a mensagem é desse jeito mesmo. Eu acho engraçado, porque você morava numa cidade como Recife, uma cidade tão grande, né? Não é uma cidade, tipo assim, pequenininha, lá no interiorzinho, que tem, sei lá, Não, 2, 3 mil habitantes. Era uma cidade, né? E deixar o povo assim, sem pastor, sem nada, eu acho isso muito ai, ruim. mas isso é muito comum no Nordeste, tá, não sei como é que é nos outros lugares do Brasil, mas no Nordeste o que mais tem é muitas igrejas, mas tipo com um pastor para todas as igrejas, aí esse pastor assiste, sei lá, 10 igrejas ao mesmo tempo, é o que mais tem. Ah, lá no sul também é assim também. Eu conheço muito pastor que tem um campo bem grande, assim. E às vezes, por exemplo, na minha família também, a gente tinha culto praticamente doméstico, porque a gente morava numa cidade bem no interior lá, 2, 3 mil habitantes, e aí uma vez por mês o pastor ia assistir. Mas é complicado, essa questão de assistência do pastor na mensagem. Exato. E aí eu não entendia isso, eu queria congregar numa igreja saudável, onde eu pudesse ter amigos, onde eu pudesse me engajar, né. Eu não era uma adolescente, tipo assim, revoltada, que não queria ir para a igreja. Não, eu queria, né, só que eu não tinha boas experiências com igrejas na mensagem. Na verdade, eu nunca tive. Eu nunca tive. Se você me perguntar: "Ai, Laís, e depois? E aí, você foi para uma igreja?" Eu nunca tive boas experiências com igrejas na mensagem, essa é a verdade. Então, assim, eu era adolescente, eu tinha esse conflito de querer congregar, eu tinha uma sede muito grande de Deus, né, e eu sentia que aquele lugar onde a gente estava, a mensagem atrapalhava, entende? Até a minha vida com Deus, eu não conseguia fluir, eu não conseguia ir além daquilo ali, porque tudo não podia ser feito, então a gente ficou desigrejado, mas eu tinha várias igrejas ao redor da minha casa, denominações protestantes, e a gente não podia ir, ou a gente não deveria ir, só porque não era da mensagem, entende? E aquilo era para uma cabeça de um adolescente de 14, 15 anos, eu não conseguia compreender aquilo, né, então foi realmente um tempo bem complicado, né, de você ser adolescente na mensagem e para piorar ainda sem igreja, com culto doméstico. Foi um tempo complicado. E você tinha curiosidades, assim, porque a gente sabe que quem se converte depois para a mensagem é diferente de quem nasce na mensagem, né? Quem nasce na mensagem não pode ter esse contato, e se tem curiosidade, a pessoa é induzida a não buscar. E como era para você? Quais eram as curiosidades que você tinha em relação às outras igrejas? Com certeza eu tinha curiosidade, né, como eu falei, eu sempre fui uma criança espiritual, eu tinha as minhas experiências com Deus desde que eu me entendo por gente, então na minha cabeça eu separava muito bem Deus e a mensagem. Então, para mim, não tinha motivo algum do porquê que eu não podia ir em outras igrejas, porque se é todo mundo cristão, né, eu nasci na mensagem, mas a mensagem, vamos dizer assim, ainda não tinha entrado em mim, porque eu tinha visto tantos problemas e tantos escândalos que aquilo não me descia. E, eu lembro que como a gente estava desigrejado, eu eu não me lembro agora como foi que eu tive acesso, mas, eh, tinha um ministério de louvor chamado Diante do Trono. Não sei se tu conhece. E esse ministério Conheço. fez vários shows, né, no Brasil todo e tal, e tinha os DVDs. E eu não me lembro se eu ganhei de presente de alguém, mas eu comecei a assistir esses DVDs e era a minha forma de, vamos dizer assim, de me alimentar, já que eu não podia ir para lugar nenhum, né. Porque é engraçado que desde criança eu sempre escutei que nós deveríamos ter a nossa própria experiência com Deus, né.
Mas todas as vezes que essa experiência levava para algum caminho que era diferente da mensagem, não podia. E eu ficava assistindo esses DVDs e isso foi, acendendo em mim desejo de me engajar em uma igreja, de eu queria começar a cantar, eu queria aprender um instrumento, só que eu não tinha, pra onde ir e onde fazer isso. E aí foi um tempo, assim, difícil, porque na minha cabeça de adolescente a gente vai buscando escapatórias, né, porque na mensagem não pode fazer nada, tudo é pecado, né. Então foi um tempo que eu comecei a mentir muito. Hoje em dia eu olho para trás, eu não sei como é que eu não tive uma espécie de desvio de caráter, porque de verdade eu mentia muito. Mas se você me perguntar: "Ah, que mentiras eram essas?", eu dizer: mentiras que hoje assim, a gente pode dizer que é bobo, o que é que eu fazia? Eu usava maquiagem escondido, eu usava pulseira e colar escondido, eu estava estudando numa escola que a diretora não foi flexível quanto ao fardamento, então eu estava usando calça na escola, mas o combinado era usar somente na escola, eu usava em outras ocasiões, né, e essas são as mentiras que eu contava, né. Mas de qualquer forma eu estava vivendo uma vida dupla, e mentira por mais que seja boba, ainda é uma mentira. E eu ficava naquele conflito dentro de mim. E aí eu comecei a querer tocar bateria. E não se pode, porque pelo menos naquela época eu não podia tocar bateria. Hoje em dia você vê algumas igrejas da mensagem que tem bateria, e eu já vi até igreja que tem irmãs tocando bateria, eu fico muito chocada, porque há Eu alguns anos também. atrás isso era Até impensável. guitarra, claro. Pois é. E aí eu queria muito, e aí o que eu fiz? Eu fui numa igreja próxima da minha casa, disse que eu ia aprender a tocar violão. Só que quando chegou lá eu mudei e comecei a aprender a tocar bateria escondido. Então e aí, como eu estava lá tocando bateria, comecei a conhecer pessoas e a fazer amizades, e comecei a querer congregar, era uma igreja batista. Só que eu não podia, entende? Simplesmente pelo fato de não ser uma igreja da mensagem, e aí não são as mesmas doutrinas, aí não pode. E é muito engraçado que, as pessoas ficam de verdade, as pessoas estavam com medo que eu me desviasse, só que eu estava dentro de uma igreja, entende? Então é bem complicado. Eu tinha essa curiosidade o tempo todo, eu estava o tempo todo indo em outras igrejas e querendo, congregar, mas como eu não podia, então eu usei da questão de ter aula de bateria para eu poder, pelo menos entrar em outra igreja e conhecer outras pessoas. É interessante que a sua família deixou você ir para uma outra igreja aprender um instrumento, mesmo que eles acreditavam que era um certo instrumento, mas era outro. Porque tem pais que, meu Deus, não deixa nem pisar dentro de uma outra igreja, é um É absurdo. verdade. E mas o que que foi que te levou a se batizar na mensagem e realmente continuar lá naquela época? Bom, a questão do batismo, eu na verdade me batizei muito nova. Eu acho que foi em 2004, eu não vou lembrar exatamente a data, eu sou muito ruim com data. Mas eu me batizei, eu era criança. Só que assim, como eu falei, eu era uma criança que eu tinha experiências com Deus, eu tinha um relacionamento com Deus desde muito novinha. Então quando eu pedi para me batizar para os meus pais, foi por conta desse relacionamento com Deus, não teve nada a ver com a mensagem. Na época eu não tinha discernimento de onde eu estava, entendeu? Toda a profundidade do que era fazer parte da mensagem. Então o meu batismo realmente eu foi por conta de um relacionamento com Deus. Até quando eu saí da mensagem eu cheguei a me questionar se eu precisava me rebatizar, né, porque eu nasci na mensagem, então eu fui batizada na mensagem, e não fui batizada, na fórmula batismal, né, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas quando eu olhei para trás, eu sei que o motivo por que eu pedi para me batizar foi realmente por Deus, não teve nada a ver com a mensagem, né. Só que, assim,
eu me batizei, mas eu não necessariamente, como eu falei, a mensagem não tinha entrado em mim ainda, né. E a minha experiência, foi basicamente nessa época que eu estava desigrejada, eu estava, querendo ir para uma igreja e não podia, e eu vivia nesse conflito muito grande dentro de mim, de querer ser uma coisa e não poder ser, querer fazer as coisas e não conseguir fazer, porque tudo era errado, tudo não podia. E eu acho que chega uma hora que a nossa mente pifa, sabe, dá um bug, porque ninguém aguenta viver o tempo todo numa prisão, numa opressão o tempo inteiro, você não pode fazer as coisas e você no fundo não entende por quê, né. E ali eu já foi por volta de 2010 ali, ah, meu pai ele começou a viajar para cidades próximas de Recife para poder ter culto numa igreja, né, já que a gente não tinha, e eu não queria ir. Meu pai viajava para cidades como João Pessoa, Natal, né, Paraíba e Rio Grande do Norte, que são cidades que ficam mais ou menos a 2, 3 horas de Recife, e eu não queria ir, porque eu era tão traumatizada com esse negócio de igreja na mensagem, que eu não sentia desejo de ir. E aí é aquela luta, né, fica aquela luta, tem que ir, é obrigado a ir, sabe, e começa aquela terceira guerra mundial dentro de casa, e eu já não aguentava mais aquilo e eu lembro que eu entrei no quarto, eu fui falar com Deus, falei: "Deus, eu não aguento mais, eu quero entender o que é que tem neste profeta que justifique essa situação da gente ter que viajar para outra cidade para poder ter um culto". Porque se você para quem olha de fora, essa é a coisa mais absurda. Tudo bem você preferir uma igreja, mas aí já é demais, entende? E eu não conseguia conceber essa ideia de jeito nenhum. E aí eu lancei um desafio para Deus. Eu falei: "Senhor, eu vou lá na estante, eu vou pegar uma mensagem daquela para ler". Eu já tinha lido mensagem antes, mas foi por obrigação, né. A primeira mensagem que eu li, acho que foi a mensagem "Convencidos e então preocupados", mas eu li e tive que fazer um resumo, fui obrigada a fazer isso. Mas, eu queria lançar esse desafio de tentar entender o que é que tem nesse profeta que justifica aquela situação, então eu fui lá na estante, onde tinha várias mensagens, e puxei uma mensagem, e foi a mensagem "Deixando escapar a pressão". E, cara, quando eu comecei a ler, é muito interessante que a mensagem caiu como uma luva na situação que eu estava vivendo, porque eu estava me sentindo muito pressionada, e hoje eu olho para trás, eu sei que eu tinha, eh com certeza eu tinha sintomas de depressão, porque eu era uma pessoa que eu questionava a minha existência o tempo inteiro, eu questionava a minha situação, eu não aceitava, eu era uma moça triste, insatisfeita, e não tinha com quem conversar, porque qualquer diálogo que sugerisse, eh, outro lugar que não fosse a mensagem, o diálogo não ia para frente. Então eu era muito satisfeita com a minha situação, e eu estava muito pressionada. Eu chegava até a pensar: "Cara, eu acho que eu tenho que trabalhar e tentar ter alguma independência", tá entendendo? Pra sair daquela situação. E aí eu estava com esses conflitos dentro de mim e a mensagem caiu como uma luva, né, porque ali o William Brana fala sobre, que pressão explode, né, que você precisa deixar escapar essa pressão em Deus e aí ele traz ali as cidades de refúgio, né, faz essas aplicações bíblicas que acho que é legítimo, sem sombra de dúvida. Nessa mensagem tem as heresias de sempre, né, que ele falava ali do Malaquias 4:5, seu Elias para os gentios, só que cara, na situação que eu estava, eu não olhei para isso, porque eu já escutava essas histórias desde criança, né, dessas doutrinas desde criança. Eu foquei na pregação em si, naquela pregação evangelística em si, porque, eh, essa pregação
da segunda onda do movimento pentecostal, ela é muito atraente, né, ela prende a pessoa, e foi o que me prendeu ali. Isso aqui é um ponto muito interessante da gente refletir, porque olhando para a minha própria experiência, mas eu sei que, sei lá, 90%, para ser generosa, do pessoal da mensagem passou por alguma coisa parecida, porque há muito de psicológico envolvido, muito mais do que espiritual. É só fazer o teste, você começa a conversar com a pessoa da mensagem, aí você começa a trazer os argumentos, as evidências de que é mentira, de que é plágio, de que é heresia, não sei o quê, e o cristão da mensagem vai saindo de um lado, saindo do outro, chega um momento que ele não tem para onde ir, aí ele começa: "Não, mas eu não consigo ir contra o meu profeta. Não, mas eu amo essa mensagem, eu nunca que vou conseguir falar mal desse profeta. Se Jesus aparecer na minha frente e disser para não crer nesse profeta, eu não consigo". Só que a pessoa não tem discernimento suficiente para perceber que não há nada de espiritual nessas declarações. É tudo psicológico, porque a mensagem, William Branham, preenche lacunas na nossa vida. E hoje eu olho para trás e vejo que ele preencheu uma lacuna na minha vida. Ele se tornou o pastor que eu nunca tive. Você A acha que ele mensagem te preencheu, que você tinha uma dependência emocional dentro da mensagem? Você falando da psicologia? eu acho que, como eu tinha aquele vazio dentro de mim, de querer um lugar para congregar, querer ter algum pastor que realmente fosse pastor, William Branham foi preenchendo esses lugares. Ele se tornou o pastor que eu nunca tive, né. A mensagem que ele pregava se tornou o meu alimento espiritual, que eu não conseguia ter, porque eu não conseguia ir para uma igreja, entende? Então, ele vai preenchendo essas lacunas na vida das pessoas e as pessoas vão espiritualizando questões psicológicas. "Ah, ele é o pai que eu nunca tive, é o amigo que eu nunca tive, é a pessoa que me deu atenção ali, a mensagem", sei lá, eu era uma pessoa pobre, passei fome, tive dificuldade demais na minha vida, de repente eu encontrei a mensagem, descobri que eu sou eleito, e descobri que eu sou especial, que eu fui separado para conhecer revelações que ninguém mais conhece. Então isso vai muito validando o ego da gente, entende. Só que a gente não tem discernimento, eu não tinha esse discernimento na época para perceber o que estava acontecendo comigo, né. E aí, a prova disso é que de fato eu me radicalizei completamente. Eu vestia camisa, né, eu era Deus no céu e lembrando na terra pra mim. E eu lia às vezes 3, 4 mensagens por dia. Que eu sempre gostei muito de ler, né, e as mensagens têm o quê? 30, 40 páginas, isso você lê em algumas horas. E aí eu lia a mensagem o tempo todo, como aquilo de fato se tornou a uma pregação para mim, se tornou a minha igreja, vamos dizer assim, né. Tanto que eu continuei sem querer ir viajar, porque não preciso de igreja, se for para ir para uma igreja da mensagem e passar pelo que a gente passou, deixa eu aqui com o William Branham, com a mensagem, tá ótimo. Mas mais na frente eu vou flertar com essas ideias do aperte play inclusive. Eu era desse jeito. E aí eu lembro que teve um dia que eu abri a porta do meu guarda-roupa, peguei as calças jeans que eu tinha, joguei fora, né, comecei a fazer a limpa, né, a queimar as fontes. E, eu lembro que eu tinha umas cartinhas de amigos da escola, rasguei tudo, rasguei fotos. Eu tinha um arquivo cheio de fotos do meu ensino médio, que eu tocava bateria numa banda da escola, escondido também. Nossa, E eu apaguei tudo, eu me radicalizei completamente. Para todo mundo eu estava me tornando uma moça espiritual, né, "Olha, Laís está finalmente, né, entrando nos conformes, se padronizando", mas na verdade eu só estava me radicalizando, me tornando uma fanática, essa é a verdade, né. E é isso, basicamente essa foi a minha conversão à mensagem, eu não gosto de usar essa palavra, porque hoje a minha ideia de conversão é algo completamente diferente, mas, né, foi assim que eu mergulhei na mensagem, quando eu tinha acho que uns 16, 17 anos de idade. interessante. E como é a visão do casamento para você? Você chegou a se casar na mensagem, né? Sim, exato, porque depois que eu não queria viajar, mas eu acabei viajando, né.
Eu comecei a minha família começou a viajar para cidades próximas de Recife pra gente ter um culto e eu acabei indo. Eu era uma pessoa que eu não gostava de bater de frente com os meus pais, sabe. Eu evitava conflitos, assim, eu preferia fazer pelas costas as coisas que eu queria fazer, mas eu não batia de frente, então de tanto, né, dizer: tem que ir", então eu fui. E aí eu comecei a fazer amizade de novo na mensagem e conheci meu marido, né, eu namorei acho que foi em 2013, noivei em 2016 e casei em 2019. E, nossa, eu sei exatamente o que é todo esse processo dentro da mensagem, sofri tudo o que eu poderia sofrer. Assim, como uma cristã, eu acredito que um casal deve sim buscar a castidade antes do casamento. Só que eu acredito que castidade é uma decisão, não uma imposição. O problema, na mensagem, a forma como a mensagem lida com relacionamentos é uma imposição, é uma espécie de barganha, né, e não é uma barganha com Deus, que também seria errado, mas é uma barganha com as pessoas. Então, tipo assim, você tem aqui um conjunto de regras que tu tem que seguir, ninguém orienta nada de como é que você vai seguir essas regras, não tem orientação, pelo menos, assim, falando de onde eu vim, né, não sei como é em outras regiões do Brasil. E aí você segue essas regras, se você por acaso passar dos limites em algum ponto, você não tem mais direito de casar na igreja, nenhum pastor vai casar você. É basicamente isso. E aí é meio estranho, tem muita incoerência nisso, porque, a mensagem tá cheia de divórcios e adultérios, e todo mundo perdoa adultério, inclusive de pastor. Mas quando um jovem ali termina passando dos limites, e eu nem tô falando de sexo, tá, tô falando de pegar na mão ou beijar na boca, isso já é grande coisa, não tem perdão. A pessoa pode até se arrepender, mostrar arrependimento, mas não pode casar na igreja. Então eu acho isso muito incoerente, porque isso vai levando as pessoas a estarem preocupadas com a reputação, né. Não é uma preocupação ali em fazer a vontade de Deus. "Não, eu vou buscar a castidade no meu relacionamento, porque eu estou querendo agradar a Deus". Não, a pessoa termina buscando a castidade ou na verdade nem busca a castidade, finge, né, para agradar os homens, para poder casar ali na igreja. Então, não é muito moralismo, não tem nada a ver com espiritual, é mais uma questão moralista. E eu lembro também que quando eu comecei a namorar, eu recebi todas aquelas mensagens, né, clichê que a Bruna fala sobre casamento, escolhendo uma noiva, casamento e divórcio. E eu recebi também aquela série de pregações do ancião de Goiânia sobre casamento compartilhado. É muito engraçado, chega a ser cômico, porque ele pregou essa série de pregações ali na década de 90. São pregações de 93, 94, que foi exatamente o momento em que começou a circular aqueles boatos de imoralidades. Então, basicamente, ele estava pregando sobre um casamento perfeito e cometendo adultério. Meu Cara, Deus. Enfim, a ba hipocrisia. não, é isso que eu tô falando, é muita incoerência, é muita hipocrisia, hã, e é interessante porque eles dizem que a mensagem casamento e divórcio é uma revelação, mas na prática eu não vejo, nada de diferente na mensagem, porque se lá na igreja católica tem muita pedofilia, nas igrejas protestantes tem muito adultério, corrupção, fornicação, na mensagem tem tudo isso. Na prática é a mesma coisa, ou pior na verdade, né. Pode ser até pior, porque eu garanto a você que lá fora tem igrejas, que lidam com esse assunto de casamento de uma forma muito mais saudável do que na mensagem. Eu sofri muita pressão, graças a Deus hoje eu sou feliz no meu casamento, muito mais do que eu fui feliz no meu namoro e noivado, porque
Eu sofria muita pressão, eu não podia pegar na mão do meu namorado, eu não podia sentar ao lado dele, né, porque diz que: "Ah, namoro na mensagem é só conversa, não pode ter toques", mas eu não podia conversar com meu marido sem que a igreja inteira estivesse olhando pra gente. Então, foi uma perturbação muito grande, foi muita pressão, chegou uma hora que eu não aguentava mais, eu estava doida pra casar, porque eu queria sair daquela situação de pressão em cima de mim. Mas a minha visão de casamento é a que eu falei, a castidade é uma decisão que você toma individualmente, para com Deus, não numa espécie de barganha, mas simplesmente por fazer a vontade de Deus, não como se Deus fosse: "Ah, agora que você fez certinho, então Deus vai te fazer feliz no casamento". Não vai, a responsabilidade de ser feliz no casamento é minha. Deus vai me ajudar, vai me guiar e me dar sabedoria, mas a responsabilidade é minha e do meu marido, né. Então é isso, não dá para você fazer da castidade e da virgindade um espetáculo público para as pessoas te aplaudirem, né, para você ser uma pessoa santinha e certinha, isso diante de Deus não tem valor nenhum. Só vai ter valor se for para cumprir a vontade de Deus e não para impressionar as pessoas, e na mensagem acaba sendo assim. É mais uma questão de moralismo e reputação. E você acha que por ter esse namoro, assim, que você não podia nem conversar, você não conseguia conhecer de fato o seu namorado, né? Você só vai Não, conhecer depois que casar, no caso. E eu aí conheci depois que eu casei, basicamente. aí que mora o perigo, né? Porque aí a pessoa, eles falam assim: "Ah, você, o namoro é para se conhecer, só conversar e se conhecer". Só que se você não conhecer, aí um divórcio tá à porta, porque, né, como que fica? Talvez explique porque tem tantos divórcios na mensagem, porque tem muita gente mal casada. Complicado. E como que foi o processo de descoberta das mentiras? Porque a gente viu ali que você teve a questão com o sistema, como eles dizem, mas assim, você se converteu realmente para a mensagem, você lia as mensagens, você tinha o William Branham como o seu pastor, praticamente. Então, como foi esse processo de descoberta das mentiras a ponto de você sair da mensagem? Bom, foi um processo longo, eu nunca imaginei, assim, que eu saí depois que eu realmente entrei na mensagem, eu nunca imaginei que eu sairia. O meu problema, as minhas questões sempre foram com o companheirismo de Goiânia, por conta das minhas experiências, desde criança que eu via, né. Mas na mensagem não. Como eu separava muito bem, Deus, a mensagem e o companheirismo de Goiânia. E na minha cabeça o companheirismo de Goiânia era muito problemático, exatamente porque eles não estavam à altura da mensagem. Então a mensagem sempre ficou intacta na minha cabeça, entende. Só que, né, em 2021 explodiu os escândalos, aí foi no Brasil todo, né, foi na mídia também, né, os escândalos lá do ancião de Goiânia de novo, porque para pra muita gente foi novidade, mas para mim não era. Para mim era como se a história estivesse se repetindo, porque a diferença é que nos anos 90 não tinha internet para as coisas viralizarem como viralizam hoje. E eu era criança, mas em 2021 eu já tinha muito mais discernimento das coisas, então para mim ficou muito claro o que aconteceu durante esses mais de 20 anos. Lá na década de 90 não houve arrependimento, não houve acerto de contas, não houve confissão, inventaram muitas mentiras para colocar tudo aquilo embaixo do tapete. E aí o ancião continuou praticando esses atos, né, durante todos esses anos, e aí explodiu de novo, porque pecado não confessado, ele te alcança novamente, né. E eu não precisava nem que as pessoas me dissessem quem são as irmãs que estão denunciando, eu nem sabia, eu fui saber depois, mas eu nem sabia quem era, eu tinha certeza que seja quem fosse essas irmãs, elas estavam certas. Eu tinha certeza, não precisava nem saber da história e quem foi, porque para mim ficou muito claro.
que isso foi pecados ocultos que agora estavam vindo à tona de novo, e Deus estava cobrando. E aí, assim, quando eu me casei, meu marido ele foi transferido para o Rio de Janeiro, e aí eu vim morar no Rio de Janeiro. Então eu tive que mudar de igreja, né, e a igreja aqui no Rio de Janeiro, na mensagem, o pastor saiu do companheirismo, se eu não me engano, na primeira divisão que teve, ali na década de 90. Então eu comecei a congregar em uma igreja que não era do companheirismo. E aí, quando esses escândalos, eh, estouraram na mídia, eu comecei a estudar sobre o nicolaísmo, porque eu queria, convencer as pessoas, né, que eu conhecia ali na mensagem, que o companheirismo de Goiânia era um sistema nicolaíta, da forma como o Lembrando interpretou, né. E o Lembrando interpretou, partindo da etimologia da palavra nicolaísmo, né, que seria a conquista dos leigos, que depois a gente, né, depois eu descobri que na verdade, é uma interpretação do Cyrus Scofield. Mas e aí eu comecei a estudar sobre esse assunto, e eu usei a mensagem, o livro das Eras da Igreja, o livro de 65. E eu li, e até escrevi digitei, né, fiz um arquivo sobre isso. Só que essa forma de interpretar o nicolaísmo não é o nicolaísmo histórico, porque o nicolaísmo histórico, aquele que realmente é citado lá no livro de Apocalipse, foi uma heresia que veio de Nicolau, que era um gnóstico e que era a favor da poligamia. Esse nicolaísmo que o William Branham defendia era um nicolaísmo defendido pelos dispensacionalistas. E aí, de tanto que eu comecei a pesquisar sobre o assunto, que eu pesquisei na internet também, eu acho que o algoritmo trabalhou ao meu favor, alguma coisa do tipo, porque começou a aparecer muitas coisas sobre o dispensacionalismo, inclusive nas minhas redes sociais, no Instagram, começou a aparecer postagens sobre arrebatamento pré e pós-tribulacional, e eu nem sabia o que era aquilo. Porque eu fui criada na mensagem, e na mensagem a gente não é estimulado a ver outras teologias. A gente não é estimulado nem a ler outras coisas, a não ser a mensagem. Então eu não sabia o que era dispensacionalismo, eu nem sabia que tinha gente que acreditava que o arrebatamento aconteceria depois da grande tribulação. Eu nem sabia disso. E aí aquilo chamou a minha atenção. E eu comecei a ler sobre o assunto, ia aparecendo e eu ia lendo. Eu não comecei a ler no intuito de verificar se a mensagem era correta. Isso é o engraçado, né? Eu comecei a ler porque começou a aparecer para mim, e eu fui lendo, só que aí eu comecei a perceber, obviamente, né, eu comecei a ler sobre o dispensacionalismo e comecei a perceber que era muito parecido com a escatologia que eu tinha aprendido na mensagem. Porque a escatologia que o William Branham ensinou é 100% dispensacionalismo, então não tinha como eu não perceber. Só que aí até então, assim, né, a dissonância cognitiva vai funcionando ali na nossa cabeça. E até então eu fiquei com aquelas desculpinhas, né, que o cristão da mensagem sempre usa: "Ah, mas se tem a cédula verdadeira de R$ 100, tem a falsa", né. Teve vários dispensacionalistas, mas William Branham foi o verdadeiro. Mas mesmo assim, eu continuei, porque eu sou uma pessoa curiosa e eu gosto de estudar, e até então eu não tinha, assim, sentido nenhum tipo de afronta contra a minha fé na mensagem. E aí eu continuei. Então eu peguei lá aquela lista de dispensacionalistas que o Wikipédia foi uma pesquisa bem simples no Wikipédia. O Wikipédia tinha dado uma lista de dispensacionalistas e eu comecei a estudar um por um. E aí eu, eh, comecei primeiro pelo Charles Russell e entrei no site dos Testemunhos de Jeová. Quando eu entrei no site, eu vi que o site tem vários livros e ensinamentos do Charles Russell gratuitamente traduzido para o português. E aí eu comecei a ler esses livros. E me deparei lá com ensinos de que o Charles Russell era o cumprimento de Malaquias 3, Malaquias 4,
E eu fiquei: "Gente, que coisa". E eu vi lá que o túmulo dele tem uma pirâmide. E eu fui aos Estados Unidos em 2019, eu visitei a Voz de Deus, eu fui no túmulo de Lembrana, e eu vi que o túmulo era idêntico ao do Charles Woods. A única diferença é que não tem uma águia no topo. E ali eu achei uma semelhança muito difícil de ignorar, entende? E aí eu continuei, né. Depois eu fui lá no site dos adventistas, encontrei a ideia era ler Ellen White, mas eu terminei, ficando muito interessada no William Miller, que é o verdadeiro fundador, que é o fundador do adventismo, né. Ele começou a Igreja do Advento, e eu lendo a história dele, que tem no próprio site, ele foi um maçom que resolveu fazer uns cálculos ali com o livro de Daniel, e recebeu lá uma revelação de que Jesus voltaria em 1844. E aquilo ali me deixou muito pensativa, porque eu estava começando a identificar um padrão. Essas igrejas são fundadas por homens que têm revelações. É um padrão que há no dispensacionalismo e isso é evidente, não é uma questão de opinião. E aí eu continuei. Entrei no site da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. E lá no site deles também tem toda a literatura ali do Joseph Smith, né. O Livro dos Mormons, o Pérola de Grande Valor, e eu comecei a ler esses livros. E a coisa só piorava. Só piorava porque o Joseph Smith também é tido como cumprimento de Malaquias 4, como esse Elias aos gentios, né. As diferenças são mínimas, por exemplo, os mormons, ao invés de chamar de profeta, chama de sacerdote. E ele também tinha fundado a igreja, né. E essas igrejas são fundadas e elas giram em torno desses homens. Então ficou muito difícil de não perceber que havia um padrão ali, que a mensagem se encaixava perfeitamente. Mas, até então, a dissonância cognitiva estava funcionando muito bem. E aí só que faltava um dispensacionalista que eu precisava ler, porque eu percebi que a minha pesquisa estava fluindo muito melhor quando eu ia para os livros, quando eu ia para o conteúdo mesmo, quando eu saía da internet e ia para os livros. E aí eu pensei: "Eu preciso ler os livros do Clarence Larkin". Eu já sabia que estava tendo zum a respeito dele e a respeito de plágios, né, só que, assim, eu queria entender, eu queria ver por mim mesma. Eu já estava, meu marido mesmo já estava pesquisando, já estava me mandando vídeos, só que eu sou assim, eu não gosto de quando a pessoa me fala uma coisa, eu só realmente vou aderir àquilo ali se eu ver, eu tenho que ver por mim mesma. Eu tinha pessoas na família do meu marido que estavam me mandando WhatsApp, falando de Lembrana, que era falso, e eu não aceitava aquilo. Eu não aceitava, eu dava uma respostazinha lá e não aceitava. Eu tinha que ver por mim mesma, entende? E aí eu entrei em contato com algumas pessoas para conseguir os livros do Clarence Larkin, e eu consegui em PDF, e são em inglês, né, então eu precisei traduzir. Só que eu tinha acabado de ler o livro das Eras da Igreja, então estava o conteúdo muito fresco na minha cabeça, só que, as pregações dos selos eu tinha lido em 2015, já fazia um tempo. E aí eu pensei: "Vou ler novamente". Peguei, né, aquele livro da Voz de Deus, né, que é um compilado daquelas pregações dos selos, e comecei a ler ao mesmo tempo que eu li o Clarence Larkin, ao mesmo tempo. Eu ficava com Nossa. a mensagem na mão e no notebook o livro do Clarence Larkin traduzido. E aí eu ia lendo. Foi difícil, porque a gente sabe que as mensagens de Lembrana não são livros, são pregações, aí eu tinha que ficar lendo até ele entrar nos assuntos. Mas eu fui fazendo. E todas as vezes que eu encontrava alguma coisa semelhante ou alguma coisa idêntica, eu ia separando em tópicos,
né, para eu não me esquecer, para eu não perder. E aí quando eu cheguei no sexto selo, eu não tinha mais pra onde correr, Aí desandou de tudo. verdade. Não, quando eu cheguei no sexto selo, levantou tipo um red flag na minha cabeça: "Não, espera aí, não dá mais, tem alguma coisa errada. Não dá mais pra eu ficar passando pano", né. Eu parecia aquele meme do Pica-Pau, passando pano o tempo todo, tudo que eu via eu passava pano, só que não dava mais. Por quê? No sexto selo, acontece uma coisa muito interessante, que só vai perceber realmente quem fizer o que eu fiz, ler bem detalhadamente as 2 coisas. Porque o Clarence Lark, quando ele começa a falar do sexto selo, ele propõe ao leitor que o leitor pegue a Bíblia e coloque uma mão ali na escritura que está em Mateus 24 e a outra mão em Apocalipse 6, e feche a mão, de forma que você consiga ver as 2 escrituras e consiga fazer uma comparação entre elas, beleza? Se você for ler a mensagem no sexto selo de Lembrana, ele está lá pregando e ele sugere a mesma coisa para a igreja, que a igreja pegue a Bíblia, coloque uma mão em Mateus 24, a outra em Apocalipse 6, feche e faça essa comparação. Eu falei: "Não, você tá de brincadeira. Para ele estar fazendo uma coisa dessa, ele deveria estar ou com o livro ali, ou ele anotou o que ele leu no livro". Entende? Não tem como ser uma coincidência, ele está sugerindo a mesma coisa. E aí eu parei no sexto selo, e eu tive a brilhante ideia, como eu sempre fui muito familiarizada com a mensagem, que eu lia muito a mensagem. E aí, eu não era de decorar as coisas, mas eu sabia que a Bruna tinha falado alguma coisa, tinha pregado alguma coisa, tanto que eu lia. E aí eu pensei: "Eu quero tentar saber, tentar entender quando foi mais ou menos que o William Brana começou a pregar o dispensacionalismo", porque teve um início, né. Teve um início de quando ele começou a pregar a unicidade, tudo teve um início. E aí eu fui jogando algumas palavrinhas chaves, assim, num aplicativo à mesa, né, no The Table da Voz de Deus, e eu comecei a perceber que ele começou com essas pregações de dispensacionalismo ali na década de 50, do meio pra em diante, por ali. E ele pregou uma série de mensagens sobre o livro do Apocalipse, né, o capítulo 1, 2, parte 1, 2 e 3. E também pregou as Eras da Igreja ali em 61. Então eu percebi que, veja, é muito claro, não é uma questão de opinião, as pessoas têm uma dificuldade tão grande de entender isso, mas se você for analisar detalhadamente, isso fica muito evidente o que o William Branham fez, muito evidente. Ele teve acesso a essa literatura dispensacionalista, e aí ele citou o nome desses homens, inclusive, ele fala do Charles Russell, fala do Clarence Lark, fala do Uriah Smith, ele cita esses homens nas mensagens, principalmente naquela mensagem das 70 semanas de Daniel, né, e ele começou a ler, a crer e a pregar para sua igreja, né. Até aí tudo bem, o problema não é esse. Só que ele foi pregando, chegou a pregar as eras, pregou sobre Daniel, pregou lá sobre o Apocalipse, como ele interpretava, tudo bonitinho. De 62 em diante, ou 61 em diante, ele começa a criar na igreja uma atmosfera de suspense, de expectativa, como se Deus fosse revelar a qualquer momento alguma coisa bombástica que eu ainda não sei o que é. E aí ele começa a ter visões de que alguma coisa vai ser revelada a qualquer momento, né. E ele vai fazendo isso, até que quando chega em 63 ele começa a pregar os selos. Só que, gente, ele já estava com esse conteúdo desde a década de 50, Ana, tá entendendo? É como se ele tivesse pregado tudo e ele escolheu os selos para guardar aquele conteúdo, passar um tempo mistificando, dizendo que teve visões, para criar na congregação aquele ar de sobrenatural, né, de suspense, expectativa de que Deus ia fazer alguma coisa a qualquer momento. E aí depois ele foi, em 63, e liberou um conteúdo que ele já tinha há muito tempo. Se você for analisar essas visões que ele
né, inventou ali a visão da pedra branca, de que ele entra ali numa pirâmide de uma hora é 5 anjos, depois é 7 anjos, né, e aí ele tá ali no monte, e aí uma espada cai na mão dele, e aquilo ali seria a vindicação de que ele pode abrir sei lá, revelar os selos. Gente, o conteúdo dos selos e essas visões são coisas distintas. Uma literalmente não depende da outra. O conteúdo dos selos não condiz com a mística das visões que ele inventou. Tá entendendo? Não precisava cair uma espada na mão dele pra ele trazer o que ele trouxe, minha gente, bastava ler o Clarencio Larkin. É isso, Aí não ele não tem inventou que foi arrebatado numa nuvem para trazer exatamente, essa e mensagem. com certeza, e não tem pra onde correr, gente. Se fosse, assim, um conteúdo inédito, sabe, um conteúdo, assim, que justificasse uma espada cair na mão dele. Mas aquele conteúdo dos selos, não tem nada demais ali, não há nada ali que você não encontre em outros lugares, inclusive de maneira mais bem feita, tá. Porque os 7 selos do Clarence Lark é muito mais é uma heresia, na minha opinião, mas pelo menos é uma heresia coerente. Se o Clarence Larkin diz que a igreja é arrebatada, tipificada ali no arrebatamento de João, no capítulo 3, todo o restante do que acontece não é mais para a igreja, né, então é coerente. William Branham não conseguiu ser coerente, nem naquilo que ele plagiou, né, então eu fiquei muito, assim, chocada quando eu percebi isso, porque fica muito evidente que foi algo premeditado, há muitos anos atrás, muito antes de 63, tudo aquilo ali provavelmente foi premeditado, inclusive deve ter dedo do Levi aí, essas coisas, né, daqueles homens que estavam ali ao redor dele. E pronto, quando eu cheguei no sexto selo, aquilo ficou muito claro para mim e eu eu fiquei frustrada, obviamente, porque desde criança, aprendendo que William Branham é profeta, que a mensagem dele é a única forma de você ser arrebatado, porque senão você vai ser um salvo comum, né, e que essas doutrinas são revelações que vêm de Deus. E aí eu fico frustrada, porque eu fico me sentindo lesada, e também porque, cara, eu fui ensinada na mensagem direitinho, certo. Então o William Branham, eu não aprendi que o William Branham era profetinha, sabe, esses profetinha de palpite escatológico que o pessoal da mensagem está querendo fazer aí com essa história do papa americano. Isso é uma vergonha, de verdade. Porque, veja, a gente aprendeu como? Teve a primeira, a segunda e terceira puxada. A terceira puxada é ensinamento, não é visão, profecia e palpite escatológico. A terceira puxada é doutrina. Ou seja, essas doutrinas que o Lembrana ensinou não podem ser heresias. Não pode ter mentira nessas coisas, porque se tiver, se houver, então não existe isso de terceira puxada, tá entendendo? Tudo mais é mentira. A mensagem é como um caixa de cartas, se você tirar uma carta, tudo desmorona. E aí eu fiquei muito pensativa sobre essas coisas, e eu pensei assim: "Meu Deus, o que eu faço? Eu continuo ou eu paro?". Porque o negócio já assim, já tinha descido na minha cabeça e eu sabia que se eu parasse eu não ia conseguir dormir. E aí eu entrei em contato com uma pessoa conhecida, né, porque eu precisava falar com alguém, eu não recebi apoio, né, a pessoa estava de coração fechado, e eu pensei: "Meu Deus, eu acho que eu vou ter que fazer isso sozinha". E é isso, vamos lá, né. Eu tinha 2 vozes na minha cabeça. A primeira voz, que é sempre a primeira, porque a gente foi condicionado assim, do tipo: "Se você continuar, Deus vai te castigar. Se você continuar, você vai sofrer um acidente, você vai pegar um câncer, né, você vai começar a se desviar". Porque a gente é ensinado na base do medo, né. E qualquer Psicológico. questionamento exatamente. O que eu mais ouvi a minha vida toda foi: "Não se envolva em assuntos questionáveis". Então, se tá te trazendo questionamento, pula fora. Só que tinha uma outra voz na minha cabeça que dizia: "Continua, porque a verdade não precisa de ajuda". Entende? Porque se o William Branham, para ser um profeta verdadeiro, ele precisa da minha dissonância cognitiva, dos meus mecanismos de defesas, que eu finja demência.
que eu pegue o meu intelecto e enterre, porque eu não preciso usar, então ele não é verdadeiro. Entende meu raciocínio? E aí eu pensei: "Não, eu vou continuar. Eu vou continuar, não vou parar aqui, eu vou continuar, porque, eh, eu quero a verdade, agora eu quero a verdade. Se o William Branham é um verdadeiro profeta, então a coisa vai se sustentar, vai ter uma explicação para isso aqui". E aí eu continuei e, enfim, quando a gente chega no sétimo selo é o fim da picada, né, é pior, a coisa só piora. E aí quando eu constatei que realmente foi plágio, foi algo premeditado, aquelas visões, elas e nada é a mesma coisa, porque são independentes do conteúdo. Aí eu dei o próximo passo, porque eu pensei assim: "Cara, se para você pregar uma verdade você precisa mentir tanto, então há uma grande chance dessa doutrina não ser verdade, né". E aí eu comecei a estudar o dispensacionalismo em si, se era de fato uma doutrina apostólica, se é, na verdade, uma heresia. E aí eu continuei os meus estudos, né, cheguei à conclusão que sim, uma heresia, que a igreja, eh, anatemizou essas ideias de eras da igreja, de busca por uma revelação oculta, né, a igreja anatemizou esse tipo de coisa no século II. Então para mim ali foi mais do que o suficiente para eu entender que era uma heresia. E aí eu prossegui, né, fui para a próxima doutrina, porque na minha cabeça eu tinha que checar tudo, porque se o William Branham mentiu na doutrina que ele mesmo disse que era o estopim do ministério dele, a revelação dos 7 selos, ele pode ter mentido em qualquer outra coisa. E aí eu fui estudar sobre a semente da serpente. E eu consegui, né, o livro do Irineu de Lyon, o Contra Heresias, que é um livro da patrística, e, cara, esse livro foi a minha porta de entrada para a igreja primitiva. Esse livro é muito bom, eu recomendo esse livro, eu gosto muito dele, porque ali o Irineu de Lyon, ele combate ideias como essas historinhas, né, eu chamo de fábulas, de que houve uma relação sexual ali no jardim do Éden. Ele não apenas combate, mas ele chama essa galera pelo nome, que são os gnósticos, né. E aí, eu percebi que mais uma doutrina, na verdade, é uma heresia. Eu nem sabia, veja, eu estava só nas doutrinas, eu não sabia nem como foi que isso tinha chegado até Brana, né. Eu só estava percebendo que era uma heresia, que a igreja do século II combateu e que depois eu fui me atentar para o que está na própria Bíblia, que o ensinamento explícito não é a semente da serpente. A semente da serpente é um ensinamento implícito, e isso aí a gente já vê que é algo gnóstico, porque são sempre revelações ocultas, a gente está falando de esoterismo. Isso não tem nada a ver com o evangelho. E aí eu li o que está escrito lá em Atos 17. É muito engraçado isso, eu acho cômico, porque imagina que o crente da mensagem, sei lá, ele entra numa cápsula do tempo e ele volta no tempo e ele para lá no primeiro século. Aí tá lá Paulo em Atenas, ali em Atos 17, pregando para os gregos, lá no Areópago, e aí ele começa a pregação dele: "Porque de um só homem Deus fez vir todas as famílias que estão na terra". E aí o crente da mensagem levanta a mão e começa a falar que ele crê que existe 2 linhagens, que uma vem da serpente, outra vem de Adão, e que teve sexo no jardim do Éden. Paulo, sem sombra de dúvida, na mesma hora ele ia identificar aquilo ali como um paganismo gnóstico. Sabe por quê? Porque esse negócio de semente da serpente hoje, aqui no século XXI, parece uma coisa assim, uma revelação, um treco que ninguém sabe o que é, porque nós vivemos em um mundo muito cristianizado. Mas no século I, o mundo era muito paganizado. Era muito comum você ter essas vertentes, essas
histórias, essas ideias de como teria sido ali na criação. Era a coisa mais comum do mundo. O crente da mensagem, ele seria completamente desmascarado se ele pousasse ali no primeiro e no segundo século, ia ser uma vergonha. E eu acho isso cômico, porque a proposta da mensagem é exatamente essa: levar a noiva de volta à fé dos apóstolos. Só que é mais fácil você chegar em Marte do que você chegar na igreja primitiva desse jeito. Não tem nada Sim, a ver. É assim, quando eu descobri isso, eu fiquei: "Meu de Deus do volta ao céu". paganismo. É literalmente, é de volta ao paganismo primitivo, pô. Semente da serpente é paganismo primitivo. E aí eu fiquei: "Meu Deus", mas vamos em frente, né. E aí eu deixei por último, realmente, a questão da divindade, porque eu sabia que ia ser mais difícil. Eu estudei a unicidade, a sua origem e outras, heresias também que procuram explicar a divindade. Eu entendi os problemas cristológicos, essa dificuldade de reconhecer uma das naturezas do Filho de Deus. É muito basicamente é sempre isso que tem nessas heresias. E depois eu fui estudar a Trindade. Foi onde eu tive a maior dificuldade, porque é difícil de entender e a gente já vem com muito preconceito na nossa cabeça, né. E aí eu fui percebendo que para poder entender a Trindade eu ia precisar estudar filosofia, né, eu ia precisar entender esses termos, essência, natureza, substância, que eram termos que eu não compreendia. E fechei, estudei basicamente todas as doutrinas principais da mensagem. Eu cheguei sim à conclusão que todas eram heresias, e isso durou mais ou menos um ano, né. Eu comecei em 2021, terminei em 2022 e foi em 2022 que eu decidi sair da mensagem. Enquanto eu estava estudando, eu ainda estava congregando na Igreja da Mensagem. Quando eu terminei, eu decidi não ir mais, não congregar mais, sair completamente da Mensagem de Lembrando. Então, para você, hoje, a mensagem ela é pseudo-cristã. Sim. Muito bem, impressionante, né? Eu acho engraçado que muita gente, eu sei que assim, tem testemunhos aqui que as pessoas deixam a mensagem primeiro pelo sistema, né? Depois, enfim, realmente saem, né? E aí vem aquela acusação toda de que, você saiu da mensagem porque você teve trauma com um pastor ou coisa assim, mas no seu caso não foi nada disso, foi realmente estudando, estudando até encontrar a verdade. E além dessas doutrinas, tinha alguma visão ou outra profecia ou cura que você acreditava bastante, que quando você descobriu você ficou em choque assim, ou essa questão doutrinária realmente foi o ponto primordial para você? Hum, na verdade eu fiquei impressionada com tudo, cada nova coisa que eu descobria, eu ficava perplexa, né. Mas só voltando ali no que você falou, realmente quando a gente sai da mensagem, a gente sofre muitos estereótipos, né. As pessoas começam a dizer: "Ah, é porque fulano estava muito decepcionado, escandalizada", mas não. Eu era muito experimentada com decepção e escândalos desde criança. Isso nunca, me tirou da mensagem, né. Eu realmente saí da mensagem por conta das doutrinas. Foi uma saída muito racional, muito fria, assim, vamos dizer, não foi muito, não teve muita emoção, foi tipo assim: encarar a realidade é isso e vamos pra frente, basicamente. Agora sobre uma mentira que mais me marcou, cara, eu acho que o que me marcou não foi uma mentira específica, mas foi a mentira em si. Porque assim, você deve saber disso, a gente quando nasce na mensagem, a gente é criado com muito temor. E a gente tem temor de tudo, a gente tem medo de tudo. Eu tinha tanto temor que se eu tivesse, sei lá, com a Bíblia aqui em cima, eu não podia botar o celular em cima da Bíblia, que era desrespeito com a palavra de Deus. Então a gente tinha temor por William Branham, por sua mensagem, isso se estendia até para os pastores, né. Os pastores se tornam a própria Arca da Aliança encarnada, tem que ter jeito como vai falar, não pode criticar. Então a gente tem temor de tudo, e eu aprendi isso na mensagem. Então,
quando eu percebi que o William Brana estava mentindo, eu fiquei tipo: "Como assim?". Porque veja, eu nunca fui de achar que o William Brana era Deus. Tem esses grupos mais radicais, né, mas eu nunca criei nessas coisas não. E se ele falhasse como um homem, como um ser humano, porque todo mundo falha, eu não quero ser moralista aqui, todo mundo mente, todo mundo falha. Mas veja, o William Brana é outro nível. Não é que o William Brana mentiu aqui ou ali, um plágiozinho aqui, não tem problema. O William Brana ele viveu uma vida de mentiras. Nós estamos em outro nível aqui, pelo amor de Deus. E ele se converteu, né, entre milhões de aspas, ao evangelho e entrou no ministério muito novo. Ou seja, quase o quê? 99% dessas mentiras foi no púlpito. Então isso não pode ser coisa de um homem que tem temor de Deus, entende? Foi isso que me deixou, assim, muito espantada e preocupada, porque para você mentir no púlpito da forma que o Lembrana fazia, você precisa ter coragem. Já ouviu aquela frase que fala: "Não, aqueles que querem fazer o mal são corajosos, mas os bons são tímidos", e é verdade. Às vezes a gente é tão tímido para fazer o bem e os maus são corajosos, porque você tem que ter muita coragem, ou ele tinha algum distúrbio, porque ele mentia compulsivamente, não é normal. Então, assim, só para não ficar sem exemplos, eu vou trazer, assim, 2 mentiras que foi no púlpito, né, como a maioria delas, que eu fico muito chocada, assim. A primeira, é depois dessa história da nuvem, né, porque o William Branham ele continuou mistificando os selos, né, depois de 63. E essa história da nuvem, ai, eu odeio esse assunto, sendo muito sincera. Que negócio chato. Mesmo quando eu estava na mensagem, eu não gostava. Sendo bem sincera, eu detestava quando eu entrava na igreja da mensagem, estava lá a foto daquela nuvem. Para mim não fazia sentido aquilo ali, sabe, porque eu acho que os selos já tinha visões e coisas sobrenaturais o suficiente, para que aquele negócio Um ali. anjo revelar outro anjo, né? É esquisito. Exatamente. E para piorar, tem igreja que coloca a foto ali do Jesus de Hoffmann no meio da nuvem. Que negócio, eu acho tão infantil, de verdade. Eu não gosto desse assunto. Nunca me chamam para falar sobre a nuvem. Eu acho, assim, um negócio quando eu vejo gente na mensagem defendendo a nuvem, gente, que perda de tempo. Mas enfim, tem aquela mensagem, né, tentando fazer um serviço para Deus, que é inclusive de novembro de 65, muito próximo da morte dele, né, da morte trágica. Só que eu acho que o William Branham ele estava escarnecendo de Deus, porque não tem outra explicação. Nessa mensagem ele vai falar exatamente dessa nuvem, e aí ele tá com uma cópia da foto da revista Life, é uma cópia. E aí ele diz que estava olhando para a foto, aí ouviu uma voz que mandou ele girar a foto, aí ele vai e gira, aí depois gira de novo, aí a foto fica exatamente no formato do rosto do Jesus Cristo de Hoffmann. Eu acho que o Hoffmann deve se revirar no túmulo, não é possível. E aí Coitado. o problema não é nem isso, o problema é o que ele diz depois. Porque ele fala: Eu posso, veja, eu estou lhe dizendo a verdade, eu posso cair morto aqui nesse púlpito". Misericórdia. Gente, uma pessoa Tem dessa, gente que se ela não acredita que Jesus veio na nuvem, né? Acho que justamente por causa dessa mensagem aí. pois é, é porque ele inventou de colocar o rosto de Jesus do Hoffmann ali, né, deixou uma ponta solta para o povo querer, né, porque tudo que tá ruim piora, né, essa é a verdade. E aí isso aí me deixou muito chocada, como é que você tem coragem de dizer uma coisa dessas no púlpito? Porque Deus não se deixa escarnecer. O temor que eu aprendi a ter, Ana, eu continuo tendo. Agora eu não temo falso profeta. Isso eu não temo não, porque a Bíblia diz para eu não temer. E a segunda mentira é a clássica mentira da suposta ressurreição do garoto da Finlândia. Aquilo ali, a gente ri para não chorar, porque aquilo ali é uma piada, né. O que ele faz ali, Tem. só que tem uma mensagem que, ela não foi traduzida, pelo menos eu acho que não, né,
que é a Missionary Talk, como se fosse uma conversa missionária, a tradução. É uma mensagem de 58, e ele conta essa história do garoto da Finlândia, e quando ele termina, ele faz aqueles acréscimos de que o menino ressuscitou na frente de 500 pessoas, e o prefeito da cidade, não sei o quê. E aí ele termina o relato dele dizendo que, Deus é o meu juiz solene, com essa Bíblia aqui diante de mim. Cara, isso, assim, para os padrões da própria mensagem, isso é um absurdo. Ele estava brincando ali, né, e na minha opinião, talvez isso justifique a morte trágica que ele teve, né. E eu fico assim, acho impressionante como tem pastores que ficam ali com aquela história do plágio e: "Ai, não, porque plágio, mas naquela época não era tão rigoroso assim, não sei o quê". Cara, as pessoas não entendem, o William Branham já vinha mentindo, ó, há muito tempo. Ele desde o início ele mentia acerca de vários assuntos, inclusive vida particular dele. O que ele fez nos selos, ele estava fazendo desde que ele, né, desde que ele entrou para esse movimento pentecostal. Já Então lá no é isso. batismo de 1933 também ele já mentiu ali, tanto que quem está, os copastores, né, até deixaram ele por causa dessas mentiras do batismo. Pois é, então o que aconteceu nos selos foi só ele fazendo o mesmo de sempre, que ele sempre fazia, né, é isso. A mentira em si é que o que realmente me marcou. Certo, irmã. Então agora deixa uma mensagem para encorajar as pessoas que têm medo de buscar a verdade, dê uma dica também, de estudo aí para o pessoal, entender mais a respeito disso, principalmente quem está saindo. É, assim, medo de buscar a verdade é algo que a gente vai ter. Se a gente foi da mensagem, a gente vai ter esse medo, porque a gente é ensinado a não questionar, a gente é ensinado que a dúvida é do diabo, e isso é estranho, porque isso não é bíblico, porque Paulo disse que a gente deve examinar tudo. Então eu não acredito que os cristãos primitivos eram pessoas cheias de medo de analisar as coisas em um mundo muito pagão, né. E, a Bíblia também fala sobre os irmãos de Bereia, né, que é engraçado porque eles receberam a palavra de bom grado, assim como os outros, só que eles fizeram algo a mais, eles foram verificar se o que eles estavam ouvindo era realmente assim, se aquilo era realmente verdade. E o que a Bíblia fala é que eles foram nobres, né, então é uma atitude de nobreza, de coragem, você buscar a verdade, você verificar se o que o seu pastor está falando é realmente correto, né, você buscar evidências. Não é errado você buscar evidências, não é errado você duvidar. O processo de dúvida faz parte do intelecto, e Deus nos criou assim, né, então, o que eu posso falar é que eu sei que não é fácil você, eh, ultrapassar esse medo. Não vai ser fácil, porque quando a gente é doutrinado, a gente é condicionado. O medo vai ser a primeira reação que a gente vai ter. Eu tive também. Mas o que a gente pode fazer é pedir a Deus coragem, porque coragem é a virtude que vai, se opor ao medo, né. E, assim, falando da minha própria experiência, partir de pressupostos verdadeiros. Não é verdade que você vai sofrer um acidente ou que Deus vai te castigar se você for investigar. Isso é uma mentira. O que é verdade é que a verdade não precisa de ajuda. Se você está com medo de verificar a verdade, porque você, tem medo que aquilo seja falso, então o problema está em você. Porque se você estivesse realmente pensando racionalmente, você ia querer ver se era falso, até para você sair do que é falso. Então, aquilo que eu falei, muitas vezes é tudo muito psicológico, e o cristão da mensagem não consegue discernir que aquilo ali é psicológico, não tem nada a ver com Deus que não quer que você veja. O Deus que, sabe, não tem nada a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, ele vai te guiar à verdade. Ele não vai te guiar a um engodo religioso, a uma seita, não vai, né. Então é discernir, não, esse medo aqui é uma questão psicológica,
que eu fui doutrinada, e que Deus quer realmente é que nós cheguemos ao conhecimento da verdade. E, eh, rogar a Deus a virtude da coragem, né. Como eu sempre uma frase que sempre me motiva muito é a frase da Joana d'Arc, que ela fala que: "Defende a verdade, mesmo que todos vão contra você. Se lhe faltar, se você fraquejar, rogue a Deus a virtude da fortaleza". A virtude da fortaleza é exatamente a coragem. E o meu o meu desejo é que o meu testemunho aqui, que eu estou dando, contando a minha história, possa encorajar as pessoas, não apenas a contar a sua história, mas encorajar realmente a, buscar a verdade e estudar e continuar estudando. Né, porque tem muita gente que começa e para no meio do caminho, tem muita gente que começou a estudar o dispensacionalismo e parou ali, quando você ainda tem que verificar a semente da serpente, você ainda tem que verificar sobre a divindade, verificar, sobre tantos outros pontos da mensagem que são contraditórios e incoerentes. Então eu realmente espero que as pessoas tenham essa coragem de estudar, buscar a verdade e também vir aqui contar a sua história, né, porque aqui é um lugar, livre, onde a gente pode contar nossas histórias sem vergonha e onde a gente vai ter uma comunidade que todo mundo se entende e sabe o que é, ser da mensagem, né. Então você não vai ser julgado, você vai ser compreendido, e a gente também pode auxiliar, né, inclusive com conteúdos, né. Um esforço tão grande para deixar tudo mastigadinho, né. De trazer as informações lá dos Estados Unidos para cá, para poder ajudar as pessoas a realmente verem o outro lado da moeda, o lado que os pastores não contam, nem querem contar, porque é muito conveniente não contar, né. E uma dica, assim, de livro que eu posso falar que me ajudou muito é realmente começar a se interessar pela literatura da igreja primitiva, porque não é só querer dizer que a igreja primitiva foi muito poderosa, muito espiritual, sim, mas enquanto você leu sobre essa igreja, né. Então ler além da Bíblia, ler o os livros dos pais apostólicos, ler os livros da patrística, estudar sobre essa igreja, entender o que foi essa igreja, acredito que vai ajudar muito, né. Eu acredito que o cristão da mensagem ele não tem que ir nem para a direita, nem para a esquerda e nem mesmo em frente, ele tem que voltar. Só que ele tem que voltar de verdade, né, porque eu não preciso, por exemplo, eh conhecer Irineu de Lyon através de William Branham. Não, eu posso muito bem pegar o livro do Irineu de Lyon e saber o que foi que ele pensava de fato, sem ter nenhum intermédio, né. Esses livros estão aí disponíveis gratuitamente muitas vezes e traduzido em português, né. Então, se interessar realmente pela sua fé, estudar para ver se realmente as coisas que você está acreditando são de fato verdade, né. É isso que eu falo, ter coragem de fazer isso. Pode ser desconfortável no início, mas, meu Deus, depois vem uma paz tão grande, né, é muito melhor você ficar na verdade que às vezes é desconfortável, mas é eterna, do que você ficar numa mentira que é uma zona de conforto, mas é efêmera. Em algum momento isso vai vir à tona, né, e é bom que aconteça quando não seja tarde demais, né, porque essas doutrinas de Lembrando elas, na minha opinião, elas são danosas para a salvação. Mas é isso, coragem, nós precisamos ser corajosos diante do medo psicológico em que a gente foi criado. Irmã Laís, muito obrigado por você ter vindo aqui contar a sua história. Também agradeço muito pela participação aqui na comunidade. A irmã Laís, ela ajuda muito com as traduções dos livros. Agora ela está ajudando ali nos artigos, nas redes sociais também. Então, irmã, muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente você com essa sabedoria que você tem e busca sempre ter, né? E ajudar também as pessoas. Então, Deus te abençoe, irmã. Eu que agradeço novamente pela oportunidade
E que Deus abençoe você, Ana, irmão Wilson, a todos na comunidade e a todos que vão assistir esse testemunho. Amém, amém, irmão. E Deus abençoe você que está assistindo a este testemunho. Deixa seu like, comenta, compartilha. Se você quer apoiar de alguma forma, você pode se tornar membro, você pode mandar um valeu, ou até mesmo entrar em contato com o irmão Will, se você quiser ajudar com Pix, ou se você quiser também, pode mandar conteúdo que pode ajudar, também artigos, como outros irmãos também vêm vindo fazendo isso. Então a comunidade está aberta para ajudar mais e mais pessoas. Então, que Deus abençoe você que chegou até aqui o final desse vídeo. Deixe sua opinião também a respeito. E até o próximo episódio de Mulheres de Coragem.